Rashbi. Olá a todos! Eu, como sempre, sou Vlades para a História e sei coisas sobre atirar. E essa belezinha é a P90 AP90. Parece uma arma que saiu de algum videogame como Counter-Strike ou Call of Duty, fruto da imaginação de algum programador, mas ela é real e funciona. Na verdade, mecanicamente, é muito menos complicada do que parece. Todo o conceito da P90 gira em torno da sua munição, a 5,7 × 28, em torno de um conceito que nasce no final dos anos 80 e se concretiza no início dos anos 90, a partir de um pedido da OTAN por um novo tipo de arma. A União Soviética, no final dos anos 80, ainda não havia caído e os soviéticos sempre enfatizaram muito uma certa ofensiva em profundidade. E havia uma séria preocupação de que, antes que todos os exércitos europeus pudessem se mobilizar, várias tropas da retaguarda, pessoal administrativo, pessoal logístico, acabariam sendo surpreendidos na retaguarda. Paraquedistas soviéticos, que naquela época, nos anos 80, quase todos usavam coletes à prova de balas. E a pistola normal, 9mm, normalmente fornecida às tropas, ao pessoal que tinha pistolas, ou seja, pessoal administrativo, não era suficiente para vencer esses coletes à prova de balas. A OTAN então solicitou uma nova munição, uma pistola que pudesse usar essa munição, e também solicitaram uma arma de defesa pessoal, na verdade uma arma longa, curta, uma arma compacta, que pudesse ser empunhada com as duas mãos e apoiada no ombro, mas que fosse capaz, justamente, de vencer esses coletes à prova de balas. A empresa que respondeu muito rapidamente a esses requisitos foi a FN belga de Herstal. Até porque eles já estavam trabalhando nessa ideia, uma ideia que era baseada principalmente no carregador especial da P90. Agora, quando desmontamos a arma, conseguimos ver isso um pouco melhor. Mas um carregador que empilha os cartuchos, na verdade, na horizontal, perpendiculares, para depois girá-los para a alimentação. Essa ideia não é uma ideia original da FN. Havia de fato um veterano da Primeira Guerra Mundial que, depois da Segunda Guerra Mundial, tendo presenciado, na verdade trabalhava no campo da engenharia, tinha como hobby as armas de fogo e inventou um método para aproveitar o comprimento da arma para permitir carregadores muito grandes. Ele criou essa ideia no fim dos anos 40 e a patenteou em meados dos anos 50. Foram produzidos alguns protótipos, não chegou a haver nenhuma adoção de fato, mas um desses protótipos acabou sendo avaliado justamente pela FN belga. Nem mesmo a FN belga fez algo com isso. No entanto, mesmo depois que a patente americana já havia expirado há muito tempo, essa ideia voltou à tona. O novo carregador tinha uma patente específica, até porque não era exatamente idêntico à patente desse John Hill. No entanto, a inspiração e o fato de que a FN possuía um desses exemplares eram absolutamente claros. Adaptando esse carregador, aproveitando ao máximo o comprimento da arma, você tem uma capacidade enorme, porque são 50 tiros em um pacote muito compacto, porque se pensarmos nas dimensões totais, se tivéssemos um carregador vertical, claramente ocuparia muito mais espaço. Dessa forma, temos uma arma que é extremamente compacta, também pelo fato de ser bullpup, ou seja, o mecanismo de disparo e a alimentação da arma ficam atrás, neste caso, do gatilho. Temos o cano que praticamente começa deste ponto, e todo o mecanismo de disparo está aqui atrás. E nisso, com essa capacidade de fogo, com essa capacidade do carregador, a FN P90 é uma arma extremamente, realmente compacta. A munição que eles desenvolveram era a 5,7 × 28. Na verdade, a que temos hoje é uma segunda versão, porque houve uma primeira versão que tinha o comprimento total um pouco maior. E vejam só, ela tinha um projétil perfurante com um núcleo de um polímero duro. É uma patente muito particular, registrada por 2 engenheiros da FN, e é a primeira vez que vejo o uso sério de polímero para conseguir essas coisas. Por que o polímero? Porque era um projétil muito rápido. De uma arma desse tamanho, que é muito pequena, era disparado. Algo em torno de 850 metros por segundo, que é praticamente a velocidade de uma 223 disparada de um MSA em um pacote muito menor. Então, sim, uma velocidade bastante respeitável. Porém, a munição era mais longa e também desejavam criar uma pistola. A FN então mudou a carga da munição, optando por uma mais tradicional, com um projétil de aço endurecido, em tungstênio, para permitir justamente o desenvolvimento da pistola, que depois se tornaria a FN 5.7,
No entanto, essa arma, mesmo tendo sido adotada por várias pequenas unidades de polícia de forças especiais, nunca teve grande difusão. No papel para o qual ela foi pensada, ou seja, como arma para tropas secundárias, pense nela, de certa forma, como a carabina M1 para os americanos na Segunda Guerra Mundial. Porque esse primeiro motivo veio da Eclair e Koch, que um pouco atrasada vai participar desse programa com a famosa MP7, entrou em competição com a FN e a comissão que deveria decidir no final qual munição era melhor, qual arma era melhor, não decidiu nada. A 5,7 vezes 28 foi recentemente oficialmente padronizada pela OTAN, mas não como a OTAN pretendia nos anos 90. O maior problema com essa arma, que é perfeitamente funcional, e repito, foi usada com grande sucesso, especialmente por nações antiterrorismo, é um problema conceitual no momento em que desenvolvo uma arma que deve perfurar os coletes à prova de balas dos paraquedistas soviéticos, para que o pessoal administrativo possa se defender. Bem, se eu tenho paraquedistas soviéticos na retaguarda, tenho problemas muito maiores. Problemas que exigem tanques de guerra, não munição perfurante. Não sei se estou sendo claro. A questão é como adicionar um pequeno freio a um carro que já precisa frear bruscamente com os freios que tem. Se há paraquedistas soviéticos na retaguarda, suas linhas já foram rompidas e munição não resolverá o problema. A verdade é que essas armas para a defesa pessoal ou até mesmo as pistolas no campo militar não são assim tão importantes. Pensem na guerra na Ucrânia. Estamos, no 4º ano agora de guerra, com uma quantidade enorme de vídeos aparecendo de todo tipo. Em quantos desses vídeos vocês já viram alguém lutando com pistolas? Pensem em milhares e milhares e milhares de vídeos de fuzis, drones, bombas, granadas, tanques. Quantos usam pistola? A verdade é que a pistola é realmente irrelevante, mas essa é uma bela arma, nós a temos, vamos desmontá-la e testá-la. O P90, à primeira vista, parece completamente alienígena para uma pessoa que talvez não entenda de armas, mas tirando o carregador estranhíssimo da patente de Hill, na verdade estamos lidando com uma arma de funcionamento por massa bem simples. Na verdade, no final das contas, o invólucro de plástico esconde o que é simplesmente um bullpup, a massa. Não tem muita ciência por trás do P90 desse ponto de vista. Vamos ver primeiro as inscrições. Obviamente temos a denominação Fabrique Nationale Herstal Bélgica. Essa arma, porém, passou pelos Estados Unidos antes de voltar para a Itália. É obviamente uma versão civil, apenas semiautomática. Obviamente ela foi importada, como talvez vocês já saibam, pelo bom Diego Ruina da DR-15 Custom. Os controles da arma são perfeitamente ambidestros. Obviamente, além do gatilho grande, temos uma trava embaixo do gatilho, que pode ser girada para duas posições diferentes. Aqui temos a posição de segurança, enquanto aqui temos a posição para o disparo semiautomático. Também temos ambidestro, uma alavanca de carregamento, aqui está, que podemos acionar, e ela também é ambidestra. O liberador do carregador. Para liberar o carregador, precisamos puxar essa alavanca para trás. Como podem ver, são duas, posso puxar apenas uma de um lado ou do outro. A remoção do carregador exige as duas mãos, pois diferentemente das armas convencionais, onde o carregador geralmente salta ao pressionar o botão, aqui é necessário levantá-lo manualmente. Não é que seja muito adequado para recarga rápida, e isso vamos comentar um pouco melhor durante o teste de tiro. Como eu disse, podemos remover o carregador e assim acessar o ferrolho. A única forma de fazer um chamber check por cima é desse jeito. Mesmo aqui embaixo, no polímero, como vocês podem ver, tem um buraco grande, onde também podemos ver como o ferrolho se move. Vamos chegar à desmontagem da arma daqui a pouco, mas antes disso, quero comentar novamente de perto sobre o carregador. O carregador é muito especial porque permite girar os cartuchos de uma posição perpendicular em relação ao cano da arma. Isso é algo bastante incomum quando se trata de carregadores normais, dificilmente se encontra algo parecido. Uma característica que precisamos entender para compreender o motivo desse carregador é que a munição é de parede reta, ou seja, não é tronco cônica. Então, se colocarmos uma ao lado da outra, não forma uma curvatura. Pensem nos carregadores da K da R15 e também nos mais longos do MP5. Todos eles são curvos, porque a própria munição é levemente tronco-cônica, então é levemente curva. Esta aqui é perfeitamente reta. Não é uma característica ideal para a extração, pois as munições militares ainda têm uma fina camada de óleo específico.
mas elas se empilham muito bem e isso ajuda a economizar um pouco de espaço. E como elas podem ser empilhadas tão bem nesse comprimento, eu posso aproveitar esse comprimento. Porque eu não preciso fazer nenhuma curva, mas o problema é que eu preciso girar a munição. Na verdade, isso é resolvido de uma maneira muito simples, com esse mecanismo já inventado no final dos anos 40 e depois patenteado nos anos 50 pelo americano Hill. O primeiro disparo, claro, já está alinhado para a alimentação. Dentro deste elemento circular, há literalmente o que é uma rampa. Se vocês pensarem em rampas, sei lá, em estacionamentos, colocando a segunda munição, olhem para a primeira, como ela é empurrada por essa rampa, vejam como vai, e é girada em 90 graus. Esse carregamento também vamos ver um pouco melhor durante o teste de tiro. Agora vamos deixar o carregador de lado e apreciar melhor como ele é feito por dentro. Desmontar a arma é simples, mas há algo importante a fazer antes. E Diego Ruina, que os importou junto com o proprietário desta arma específica, descobriu isso com as próprias mãos, com o próprio esforço. Certifique-se de puxar o ferrolho e deixar o cão armado, porque com o cão desarmado é muito difícil remontar tudo depois. Então deixamos o cão armado. Podemos simplesmente pressionar este botão, o que nos permite separar a parte superior com o cano da arma do que poderíamos chamar de parte inferior da arma. Neste ponto, posso simplesmente empurrar o ferrolho, colocando os dedos dentro para frente. Ficando assim, com o mecanismo de disparo e o invólucro de plástico da arma, eu poderia continuar desmontando, desparafusando todos os parafusos, mas não é nem o momento, nem necessário, por exemplo, para a limpeza. Fico assim com um ferrolho de massa muito simples, como vocês podem ver, aqui está o ferrolho, temos o ejetor e o extrator da arma, com duas grandes molas de retorno. Essas duas molas são tão fortes, o ferrolho é, na verdade, uma das partes mais pesadas da arma, porque, como vocês podem ver, não há nenhum sistema de travamento. Aqui a arma não trava de nenhuma maneira além da própria massa. É uma arma simples de massa. Não há nada de complicado desse ponto de vista. Temos aqui o módulo do cano. Essa mola grande que você vê é simplesmente a mola para alça dupla de carregamento. Temos essa grande alça dupla de carregamento, que como não é reciprocante, até porque eu apoio o polegar aqui, ela precisa voltar para frente. Em teoria, podemos removê-la para a limpeza, mas aqui também não é necessário. Na verdade, como vocês podem ver, mecanicamente falando, exceto pelo fato de que os mecanismos estão escondidos no plástico. E é um mecanismo bullpup, então é um sistema de disparo que fica lá atrás. É uma arma ridiculamente simples. O olho aqui engana, o olho engana muito com esse aspecto futurista. Engana bastante quando na verdade é uma tecnologia muito simples. Recolocamos o ferrolho, que é muito simples, e podemos juntar novamente as duas partes. Empurramos o botão para dentro. Pronto, como vocês podem ver, é uma arma realmente pensada para a retaguarda, porque até o pessoal menos treinado no uso de armas pode desmontá-la facilmente para manutenção. Mas o que eu vi, obviamente vocês querem, é testá-la. O que dizer então? Rush B? Obviamente colocamos algumas balas. Tudo, ergonomicamente falando, nesta arma é muito estranho, mas como vimos, não é a típica arma que você encontra por aí. Vamos recarregar. Então, primeiríssimas sensações. Primeiro vamos remover o carregador e fazer uma checagem da câmara. Como vocês podem ver, não há hold open, então toda a ergonomia desta arma é muito estranha. Não é particularmente desconfortável no sentido de que é um pouco como todo bullpup, já que essa aqui também é um bullpup. E muitas vezes as posições das mãos são um pouco diferentes, um pouco estranhas. Ela é muito compacta e com certeza desse ponto de vista o objetivo de ter uma arma tão compacta com uma munição capaz de penetrar coletes à prova de balas foi alcançado. Tem duas coisas que me incomodam um pouco, sabe, no clássico da ergonomia. Uma, exatamente onde apoiar o rosto, porque você sabe que para atirar com uma arma longa precisa apoiar bem o osso da bochecha. Então se eu apoio o osso da bochecha, meu olho não enxerga os dispositivos de mira, então preciso deixá-los definitivamente mais altos.
A segunda, a ejeção, acontece para baixo. Então a arma ejeta indo para baixo e ejeta perfeitamente no meu peito. Ou seja, eu acho que agora atiramos 20 tiros e eu senti todos os 20 tiros no peito. Agora, se alguém talvez estiver usando um colete com muitos acessórios táticos, não sente, mas com certeza é uma direção bastante típica. De onde são ejetados os cartuchos? Sabe de uma coisa, para avaliar corretamente, precisamos tentar mais uma coisa. No carregador, já que a munição precisa girar 90 graus, isso é feito de uma maneira extremamente simples. Ela é pega por um trilho, quando você coloca o projétil, ainda é uma apresentação única, empurrando a munição por baixo. Essa roda, de certa forma, é um pouco difícil de colocar, um pouco difícil. Nada excessivamente complicado. Com certeza é muito diferente das tradições dos carregadores. Eu gosto muito de falar sobre como se carregam os carregadores, porque é um aspecto prático que os especialistas da internet não entendem. Quando se discute sobre uma arma, o carregador, como se carrega, o quão fácil é de carregar, é um daqueles aspectos práticos que só as pessoas que atiram podem apreciar. E um bom carregador, principalmente por bom carregador, quero dizer um carregador fácil de operar, fácil de carregar, faz uma enorme diferença. De qualquer forma, vamos colocá-lo na sua posição. Aqui está, carregamos e vamos. Então, é uma arma bastante estranha. E vou te dizer por quê. Além de uma coisa, isso é típico dos bullpup. No manuseio, quando coloco o carregador, não tenho uma maneira elegante de fazer um chamber check. Agora, é claro que o manuseio é um pouco diferente do que talvez se possa esperar em um contexto de guerra, onde talvez os chamber checks para verificar se a arma está descarregada no stand sejam um pouco menos frequentes, mas é certamente algo a se considerar, já que nós, atiradores esportivos, vamos manusear a arma. Remover o carregador com uma mão de forma relativamente rápida é um pouco complicado, no sentido de que preciso fazer movimentos com a mão bastante deliberados. E isso denuncia, de certa forma, o fato de que essa arma foi pensada para a retaguarda. Porque, como eu contei para vocês, ela é um pouco esquizofrênica, no sentido de que é uma arma pensada para as tropas de segunda e terceira linha, o pessoal administrativo, os motoristas de caminhão, da logística, mas o seu uso efetivo neste momento, ao redor do mundo, é quase exclusivamente por unidades especiais de polícia, antiterrorismo ou do exército. E nesse sentido, imagino que um operador de certo tipo possa preferir outra abordagem, por exemplo, o recarregamento, onde aqui eu tenho, em teoria, a versão militar com 50 tiros em um pacote muito compacto. Onde está a coisa que eu pego para me defender? E isso deveria ser suficiente para mim, certamente não é feito para recarga rápida, não sei se estou me explicando. Então, para uma certa versatilidade que talvez uma arma com um carregador tradicional por baixo poderia ter nesse contexto. No mais, acostumando um pouco com a ergonomia da arma, ela fica muito boa de segurar. Com certeza vocês vão me perguntar sobre o recuo. O recuo é exatamente o que esperamos daquilo que de fato é uma submetralhadora. Apesar de ser um calibre de pistola bastante específico, criado para usos particulares em termos de energia, ainda é um calibre de pistola. E com o recuo do calibre de pistola praticamente inexistente, é praticamente impossível errar. A mira e o controle do recuo, principalmente a distância, bastante grande, bastante curta. Vamos tentar de novo lá, Orlando. Você é canhoto, infelizmente nasceu assim. No entanto, essa arma foi projetada para ser perfeitamente ambidestra. E você, como nosso canhoto, digamos, residente do canal, por favor, coloque o carregador, manuseie a arma e nos diga o que acha. Agora eu vou tentar entender como colocar o carregador assim. Vai, empurra até o final, empurra, 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 muito bem, carrega. Não tem recuo, esse negócio... Um brinquedo. Sim, agora tire o carregador e depois checamos, pois não podemos fazer isso antes. Desculpa, não é incômodo? Para a troca rápida, na minha opinião. Ok.
Na sua opinião, ergonomicamente, eles resolveram bem o uso por canhotos? Absolutamente sim, perfeitamente utilizável. Aliás, sabe o que eu diria? Acho um pouco desconfortável e curto, mas ele serve para carregar muitas coisas. Sim, e na verdade é algo que você carrega junto com muito mais equipamento. Sim, mas não é leve, não é leve. É bonito, bonito. Compacto. Parece mais leve, como dizer, parece mais leve do que realmente é. Não é muito pesado, mas com certeza parece mais leve do que realmente é. De longe parece um pedaço de plástico. Não, mas é bonito, sólido. O funcionamento é por massa, como falamos, então o ferrolho deve ser mais pesado. Outro voluntário quis testar o P90 e não perdeu a chance. Ok. Digamos que o formato é muito estranho, mas uma vez que você pega na mão, é mais confortável do que eu esperava. No início parece estranho, mas depois que você pega na mão, exceto pela proximidade das mãos, É bastante preciso. O carregador também é confortável. Uma vez que você aprende como carregá-lo, coloca as balas dentro com bastante facilidade e o recarregamento também não é ruim. vai. Não são muitos que podem dizer que atiram com a P90. Com certeza é uma experiência muito interessante. É uma arma diferente em todos os conceitos que entendemos sobre armas para uso militar. Fica a pergunta, com a mesma reflexão que fizemos no início do vídeo, qual é realmente o seu lugar? Até porque, como já foi dito, é uma arma que vive, de certo modo, uma esquizofrenia, tendo sido criada para um papel secundário. Dúvida, em primeiro lugar, porque se temos paraquedistas russos na retaguarda, temos problemas muito maiores do que tentar furar os coletes à prova de balas deles, que, por outro lado, é usada por algumas unidades na linha de frente em um papel ofensivo. No entanto, eu diria que para um papel ofensivo existem armas muito melhores, como por exemplo carabinas curtas, talvez com uma coronha dobrável, o Senhor. MIC-X, por exemplo, em calibres como o 300X Blackout ou o tradicional 5,56 que podem perfurar muito melhor. Coletes à prova de balas com efeitos de balística terminal muito melhores e são apenas um pouco maiores e um pouco mais pesadas que a P90. Então, exatamente, qual é o seu papel? Com certeza eu me diverti muito, então obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Agradecemos nos comentários ao proprietário desta arma, que foi muito gentil em vir ao campo hoje. Sir Despessa trouxe para mim a arma e as munições recarregadas por ele para eu testá-la. Sem a ajuda de pessoas como vocês que assistem aos meus vídeos e se oferecem para abrir sua coleção para minha câmera, fazer esses vídeos seria absolutamente impossível. Se vocês não têm armas, mas querem contribuir diretamente simplesmente me ajudando a pagar pelo campo, considerem se inscrever no canal ou comprar as camisetas. Fazer vídeos de armas no YouTube paga muito pouco e custa caro. Com certeza não faço isso para me sustentar, mas unicamente por paixão. Se por outro lado vocês quiserem ajudar sem gastar nada, considerem deixar um comentário, dar um like e compartilhar este vídeo. Esses gestos simples ajudam muito um criador de conteúdo como eu, ajudam de verdade, de verdade. Porque eles influenciam o algoritmo do YouTube, que é a inteligência artificial responsável por sugerir vídeos aos usuários, decidindo o que é interessante ou não, e queremos fazer com que ele entenda que na verdade gostamos dessas coisas. Deste incrível P90 por hoje é só, nós como sempre nos vemos na próxima.